novamente sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Softball Não, nessa manhã de domingo, muito nublado, meio chuvoso também. Nós temos agora 28 graus, né? 28,7 graus, continua muito quente apesar da chuva. Seguimos em alerta laranja, né? Era amarelo, virou laranja, quer dizer, um risco bem maior de chuva, de corte de energia, queda de galho, então muita atenção aí para quando começar a chover, desligar, né, aparelhos elétricos da rede, é importante. E esse alerta laranja segue até as 11 horas da segunda-feira, né? E o tema de hoje, então, chegando aí com esse máscara, usar ou não, porque essa é uma discussão que está rolando no mundo, né? Depois da vacinação ampla em alguns países, a gente sabe que não está ampla no mundo inteiro, a pandemia não acabou, mas em alguns países a gente já pode começar a classificar como epidemia e já tem gente querendo transformar em endemia, né? Que vai surgindo igual zika, dengue aqui, que é de tempos em tempos que sobe tudo e que não consegue eliminar. Então, no meio dessa discussão, claro que começou-se a discutir também sobre a obrigatoriedade de usar a máscara, né? E no dia 3, a Folha trouxe uma reportagem que, na verdade, era do The New York Times. Eu não vi no The New York Times, vi na Folha, né, chamada Ainda Deveríamos Usar Máscara contra a Covid, né? Foi escrita por Amelia Nirenberg. E ela fala muito da queda da obrigatoriedade do uso da máscara em muitos locais lá nos Estados Unidos. E também essa realidade nova que é também aqui do Rio Grande do Norte. No Brasil, em geral, mas há pontos no Brasil em que não se vive essa realidade. Mas especificamente aqui no Rio Grande do Norte é a realidade atual, que é de baixa transmissão, né? Nós não temos mais uma transmissão tão avassaladora como tivemos a partir de 3 de janeiro com a Omicron, né? A Omicron veio rápido e foi embora rápido também por aqui, né? Então é hora de começar a se apesar outras coisas. E a reportagem então começa a falar, lógico que está falando da realidade dos Estados Unidos, mas como eu sempre digo ao longo desses podcasts e com quem eu converso nessa pandemia, a gente vive uma espécie de máquina do tempo nessa pandemia. A gente tem uma sorte aqui no Brasil, se é que assim, uma sorte dentro da desgraça, né? De observar essa doença em outros países antes dela se implantar aqui. Então ela piora primeiro em outros cantos, como foi com a Omicron, que piorou primeiro no Reino Unido, né? E depois nos Estados Unidos para poder chegar aqui. E isso dá a gente uma espécie de máquina do tempo, a gente já saber como fazer, o que vai fazer, né, para evitar ou para sair melhor naquilo. Então, da mesma forma, o uso de máscaras, que já havia caído em outras oportunidades lá fora, e aqui a gente manteve, que na minha opinião, na época foi certíssimo, a gente não tinha vacinação. E agora nós temos vacinação, então começa a se discutir isso, né? Então a reportagem lá foi conversar com gente do Departamento de Medicina das universidades e tudo. E lógico, os especialistas também mantêm um certo receio, porque dizem que é preciso pesar os riscos e benefícios não só para uma única pessoa, né? Não é só você na sua casa, por exemplo, tem as outras pessoas que vivem lá. Pode ser que tenha uma pessoa mais frágil no seu círculo, né, imediato aí de convivência. E pode ser alguém que tenha, até você pode ter imunidade comprometida, que inclusive se vai para uma 4ª dose, né, para essas pessoas. Então, o ideal é que continuem mesmo usando máscara e, se possível, mantendo a distância social, né, especialmente das pessoas desconhecidas, né, porque os conhecidos normalmente têm cuidado com os conhecidos, né, então diz, a Omicron trouxe essa vantagem, né, que você se contamina hoje, amanhã, no máximo estourando, já quase impossível, em 3 dias você tem os sintomas. Em geral, no dia seguinte você já está com os sintomas. Então, você já se distancia daquelas pessoas que você conhece para não transmitir. Então, as máscaras, elas cumpriram um papel importante para aquelas pessoas que não estavam vacinadas. Por exemplo, se você tem criança em casa, né, hoje menor do que 5 anos, né, ou um imunocomprometido. Mas se não tem isso mais, né, a gente tem que observar que agora as pessoas não vacinadas, elas já não têm mais
aliás, as pessoas vacinadas, elas já não correm mais o risco que aquelas não vacinadas corriam, de que era um risco muito alto de hospitalização e morte pela Covid. Não, né? A máscara, ela consegue barrar até a contaminação em muitos casos, e quando não barra a contaminação, barra a hospitalização, especialmente barra a morte. Então, é uma outra situação. Lógico que existe aquele risco de desenvolver Covid longa, mas a gente já vem nessa batalha aí há 2 anos, né? Vamos completar, principalmente aqui no Brasil, tempo de isolamento, né? Que eu nunca chamei de isolamento, né? Na minha contagem que faço nas redes sociais, eu chamo de recomendação de recolhimento domiciliar, porque ninguém foi obrigado a ficar em casa. Na verdade, alguns locais fecharam e você ia para aqueles outros locais que estavam abertos, só podia entrar uma pessoa, mas não havia assim, ei, se você estiver circulando e não tiver para onde ir, você vai ser preso, né? Isso nunca existiu por aqui, né? Então, a gente não teve um lockdown, não teve um isolamento mesmo, é apenas uma recomendação. E a gente segue nessa recomendação, para mim, pelo menos, já me perguntaram várias vezes nas redes sociais como é que eu continuava fazendo essa contagem. E eu digo, para mim, a gente segue até a hora em que a máscara for obrigatória. Na hora que cair a obrigatoriedade da máscara, para mim, caiu essa contagem, né? E, enfim, a gente se livrou da pandemia, não da Covid. A Covid está muito claro que a gente não vai se livrar dela durante muitos anos. Não sei se algum dia acontecerá da gente extinguir. Mas da pandemia, sim, né? Então, como começa a cair a obrigatoriedade nos outros cantos, e aqui no Brasil já há notícia, por exemplo, do Distrito Federal e tudo, salvo engano, amanhã, né, dia 7, segunda-feira, o Rio de Janeiro vai anunciar o fim da obrigatoriedade de máscara nos locais abertos. Já deveria isso ter sido anunciado, eu tenho que dizer. Locais abertos, há pontos específicos que você tem que se preocupar, em geral não, vou já falar deles aqui bem rapidinho também. E já há também uma movimentação em São Paulo, né, para acabar com a obrigatoriedade, inclusive em locais fechados, deixando para os municípios decidirem se os locais fechados vão permanecer naquela localidade com a obrigatoriedade de máscara ou não. Mas a gente ainda fica com receio, né? E aí, vamos imaginar que caísse a obrigatoriedade de máscara, né? Amanhã, a partir de amanhã, como deve começar um volume grande aí no Brasil, o que é que a gente deve fazer, né? O que é seguro fazer? Por exemplo, usar máscara ao ar livre. Há pouquíssimas evidências científicas de que máscaras garantam uma proteção adicional em espaços que sejam bem abertos, como você está numa calçada ou parque. A diferença é se você está num espaço aberto lotado. Por exemplo, houve aqui um show na UFRN em dezembro, eu fui, inclusive, que exigia que você comprovasse sua vacinação e você tem que ficar de máscara. É naquela praça cívica do campus, que é bem aberto, mas mesmo assim o espaço estava lotado, né? Assim, uma grande parte do espaço tinha muita gente. E apesar de que não havia aquele tumulto de você estar colado numa pessoa, mas era um espaço com muita gente, como é um show, como é um evento esportivo. E aí sim a máscara seria interessante, mas uma das pessoas entrevistadas aqui, que é inclusive da saúde pública da Universidade de Harvard, né, a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, disse que você tem que observar na área ao ar livre, né, se você sente uma brisa no rosto. Se você está ao ar livre com uma brisa no rosto, pronto, você está num local bem ventilado. Se não recebe essa brisa, mesmo você estando num espaço ao ar livre, significa que há pouca ventilação. Outra a dica que ele dá é, se você estiver ombro a ombro com outras pessoas, aí sim, pelo menos por enquanto, é caso da gente usar uma máscara ao ar livre. Essa é a dica. Num show, por exemplo, eles dizem que o risco se concentra muito mais naquela área da boca do palco, né? Que as pessoas, além de estarem ali comprimidas, estão cantando, né? E fazendo esforço físico, ou seja, jogando mais partículas no ar. Fora disso, não há tanta necessidade, né? Supermercados e academias de ginástica, dá logo um medo, né? Mas outra coisa que que a gente deve analisar, ainda que caia a obrigatoriedade. O supermercado tem lá um teto alto, que a gente chama de pé direito alto, né? Há uma distância muito grande do teto para o chão, né? Isso ajuda a diluir qualquer contaminação que exista ali, né?
é bem ventilado, né? A dica que eles dão é, se você imaginar que alguém vai fumar um cigarro aqui, vai entupir o cheiro de cigarro logo. Se vai, então é lugar para você estar de máscara. Se tiver com a transmissão em alta, né? Transmissão baixa, realmente, a gente praticamente vai viver agora sem a máscara. Essa aqui é a realidade. A academia de ginástica é outra coisa que dá medo, que as pessoas estão fazendo atividade física. Mas segundo a reportagem republicada pela Folha, né? Que é do New York Times, mas foi republicada pela Folha. O que eles dizem é que a gente pode não perceber, mas em geral as academias têm um bom sistema de ventilação. Porque senão ninguém aguentaria o cheiro ruim, né? O suor das pessoas lá se acumulando seria realmente um terror. Então, aparentemente, esses locais têm boa ventilação e você deve observar, então, estou chegando num local que tem teto alto, então isso aí já é um risco muito baixo. E, por exemplo, no supermercado, o risco maior estaria se você tivesse uma fila grande perto do caixa. Mas até aqui, pelo menos aqui em Natal, a gente segue com a fila tendo que dar o espaçamento de uma pessoa para outra. Embora a maioria das pessoas parece que não gosta muito desse espaçamento, não. Gosta mesmo é de estar colado nos outros. Acho que é uma carência que a gente tem. A maior dor talvez seja a questão da escola, né? Para os filhos, especialmente os não vacinados. Porque há ainda muita discussão se é realmente um risco grande para as crianças não vacinadas ficarem na escola sem máscara, já que está todo mundo vacinado, né, ao redor delas, e que a máscara, querendo ou não, para essas crianças menores, termina provocando assim uma espécie de obstáculo ao desenvolvimento social, né? Estamos falando das bem pequenas, né? Então essa ainda seria a discussão. Eu não me sinto nem muito à vontade para falar. Acredito que em horário de recreio, então, que as crianças estão ali mais livres num sistema de ventilação de ar, não tem necessidade de máscara. Vão comer, vão tirar mesmo, né? A máscara para comer, então elas podem tirar para se movimentar e conversar, desde que mantenham um mínimo de distanciamento, que a gente não sabe nem se uma criança muito pequena tem condição de fazer isso. Mas dentro de uma sala, se não houver ventilação, que era o que a gente deveria ter investido nesses 2 anos de pandemia, em sistemas de ventilação natural, abrir janela para circular ar e tudo, e a gente talvez estivesse já mais livres disso. Mas é isso, né? Então, a gente vai ter que analisar, essa que é a verdade, levar em conta os vários fatores, inclusive se você tem alguém na família mais suscetível, né, a uma gravidade da Covid, mas em geral, minha gente, a partir de segunda-feira, podem anotar, no Brasil vai começar a cair a obrigatoriedade de máscara. Já deveria, aqui fala uma pessoa que seguiu à risca as recomendações e vem sempre estudando e olhando isso. Já deveria ter caído a obrigatoriedade de máscara em local aberto. Não faz mais sentido depois de uma população tão vacinada como nós temos, né? E em locais fechados, a gente começa a observar essas coisas. Pronto, se você vai fazer um evento ou vai para um lugar fechado, observe, o teto é alto, a transmissão está em alta, né, na sua região, para você decidir se vai de máscara ou não, e se vai fazer o seu evento ou não. Está em baixa, né, o teto é alto, como a gente tem aqui nos shoppings, por exemplo, como tem nos supermercados de Natal, em geral os grandes, né, o teto é alto, então a gente vai poder andar sem máscara, sem grandes riscos, né? Mas quem não se sentir à vontade, bota. Agora fica aí a dica. Depois da Ômicron, máscara segura, só temos a N95 e a PFF2. A cirúrgica só se for com a de pano por cima. Tanto a cirúrgica como a de pano não servem mais para Ômicron. A gente já pode aposentar aí as duas. Bom, é isso, né? Vamos nos preparando para sair, enfim, dessa pandemia. Me parece que é esse o nosso destino, graças a Deus, depois de muito sofrimento ao longo de 2 anos. Eu não vejo a hora de publicar lá na minha contagem nas redes sociais fim da recomendação de recolhimento domiciliar, né? Fim do uso da máscara. Vamos ver se está perto mesmo de acontecer. Até lá, muita responsabilidade.